Olá, boa tarde. Estamos ao vivo com o Fala DF, seu jornal colaborativo. Eu sou Catiúcia Sotomayor e conto com você para fazer o nosso jornal cada vez melhor. Este programa abre espaço para o que você quer ver na televisão. Use o seu celular para gravar na resolução mais alta e com o aparelho na horizontal e mande para a gente as suas ideias. Foi lançado o primeiro Desafio de Dados, concurso aberto e gratuito para discutir a saúde pública no Brasil. Mais de 100 equipes já se inscreveram no desafio, que vai receber até 500 análises. As inscrições terminam no dia 3 de julho. O primeiro Datathon de Saúde Pública do Brasil já começou. A ideia do concurso é estimular a construção de análises de dados nesse tema e avaliar os impactos desses projetos para saber se eles ajudam a melhorar a compreensão das pessoas sobre questões de saúde pública no país. Os candidatos podem produzir infográficos, insights e outras narrativas sobre as informações disponibilizadas pelo governo brasileiro. O material produzido vai ajudar a identificar tendências e contextualizar dados da área de saúde para auxiliar na construção de políticas públicas. Acho que a maioria das pessoas hoje não tem conhecimento que esses dados são públicos e não tem a condição de entender e interpretar esses dados. Então, com o desafio, com o nosso trabalho, seja dos entusiastas, ou seja já dos profissionais, a gente tem uma oportunidade de mostrar o nosso trabalho, tornar mais público ainda e transparecer uma análise melhor para esses dados que, para uma população menos leiga, mais leiga no caso, ela consiga interpretar de uma forma mais fácil. Não é preciso pensar a saúde pública como um todo. Os participantes podem analisar, por exemplo, como é a eficiência do tratamento de câncer no Brasil ou como os repasses de recursos para a saúde em determinado estado são utilizados. Além disso, podem se registrar individualmente ou em equipes. A ideia desse desafio é discutir uma grande temática nacional, uma temática de relevância para todo o país. E nós escolhemos a saúde pública. Não à toa, a saúde pública é hoje a maior rubrica orçamentária. E a gente entende que quanto mais pessoas diferentes pensarem a respeito de um tema, muito provavelmente a qualidade desse pensamento será maior. E com essa crença, a gente idealizou uma competição nacional aberta, sem nenhuma restrição de perfil. Poderão participar dela estudantes, profissionais, individualmente ou em equipes, buscando o quê? Construir análises em cima dos dados abertos da saúde brasileira, dentro de todo o complexo saúde, Ministério da Saúde, SUS, Anvisa, ANS, também os dados censitários e demográficos brasileiros através do IBGE, IPEA, DIEESE, de modo a dar um contexto da saúde no Brasil, ou seja, buscar análises que contextualizem uma informação que é extremamente relevante para nós como sociedade. Os projetos serão avaliados por uma curadoria temática, formada por especialistas em saúde pública e por uma curadoria tecnológica, que vai avaliar a qualidade da análise de dados. O prêmio é uma viagem com as despesas pagas, passagem, hospedagem e inscrição para o Tableau Conference 2018, o maior evento de análise de dados do mundo e que contará com a presença de mais de 15 mil pessoas e será realizado em outubro em Nova Orleans, nos Estados Unidos. A análise de dados servirá para medir o impacto econômico, social e de sustentabilidade. Aqui no estúdio, o atleta e personal trainer, o professor Bruno Nascimento. Ele jogava futebol. Um dia resolveu tentar a corrida e se encontrou. Ele veio de Pernambuco, fez educação física aqui em Brasília e depois de muito esforço e algumas medalhas, descobriu um outro talento, o de empreendedor. Boa tarde. Boa tarde, Catiúcia. Boa tarde a todos. Conta pra gente, como que você entrou primeiro na corrida? Antigamente eu jogava futebol, né? Então eu conheci um amigo meu que fazia triatlo, ele me deu um tênis e eu comecei a praticar corrida. Então, desde esse dia eu nunca mais parei de correr. Você me falou que esse tênis era um pouquinho maior que o seu pé. Meu número era 38 e o que ele me deu era 42. E era difícil correr assim? Nossa, parecia uma balsa, meu pezinho ficava nadando dentro do tênis, né? E mesmo assim você sentiu vontade de continuar? E senti vontade de continuar. Mais à frente, ganhei um tênis já no meu tamanho correto, então até hoje estou correndo com o tênis agora certinho. A corrida também te abriu outras portas. Você fez a faculdade por causa da corrida, né?
Isso, por conta da atividade física, direciona você a trabalhar na mesma área, né? Então, tive condição de fazer uma faculdade e hoje sou formado e tenho um aluno hoje de personal e tenho uma equipe de corrida também. Então, da corrida, você passou, não, antes de passar para a equipe de corrida, você começou a fazer fotografia de corrida. Isso, comecei na corrida, então tinha fotografia, comecei a tirar fotos das pessoas que correm, né? Então, com o tempo, fiquei 5 anos sendo fotógrafo, fui o pioneiro nas corridas em Brasília, que depois que eu me formei, tive que ir dar aula, então não tinha como ficar nas duas profissões. E daí quando você começou depois que você começou a dar aula, você começou a criar equipes de corrida. Isso, hoje a gente tem uma equipe de corrida que treina segunda, quarta e sexta no Parque da Cidade, tem uma agência também de viagem, tem uma empresa que organiza eventos esportivos. Tá. Com essa equipe de corrida que você tem, você resolveu começar, se você começou corredor, virou empreendedor, com a equipe de corrida você resolveu criar uma corrida sua. Conta pra gente como que foi esse processo e como que foram as primeiras, como vai ser a próxima. Antes eu já trabalhava nos bastidores com outros organizadores de corrida. Ano passado criamos a primeira prova, foi a BSB Half Marathon, que esse ano vai ser a segunda edição. Esse ano criamos o circuito BSB Race, que foram 3 provas, a BSB Race Day, que foi em março, e a BSB Race Night, que foi em abril. E encerramos o circuito agora, vamos encerrar o circuito dia 29 de julho, com a BSB Race Half Marathon. Agora essas corridas, você tem opções para as pessoas correrem de dia e à noite. Mais gente escolhe correr à noite. Por que isso? Por ser à noite, tem show de banda, o clima é diferente, as pessoas se juntam mais. Então, assim, à noite, a quantidade de atleta é bem maior. O número de atletas que você já reuniu nesses eventos, qual é? Na BSB Race Night foram 1.400 atletas. E agora, a próxima corrida vai ser quando? Como que as pessoas podem fazer para participar? A BSB Race Half Marathon será no dia 29 de julho. 29 de julho, no Shopping Popular de Brasília, antiga Rodolfo Ferroviária. O site para inscrições é centraldacorrida.com.br. Tá ótimo, muito obrigada pelas informações, sucesso para você. E daqui a pouco voltamos com a situação dos combustíveis no DF. Já já. A variação de preços nas bombas de combustível continua grande. A população está procurando alternativas para enfrentar a crise. Durante a greve dos caminhoneiros, que durou 11 dias no mês passado, o brasiliense chegou a pagar R$ 9,99 no litro da gasolina, um dos preços mais altos do país. Alguns postos foram multados pela prática abusiva. Eu estou abastecendo aqui porque é o posto mais em conta que eu já encontrei em todo o DF. Eu já andei em vários postos durante o dia, esse é o mais em conta que eu encontrei. Aproveitando que eu estou passando por aqui, estou com o tanque vazio, vou aproveitar e vou completar o tanque. Ainda não dá para encher o tanque porque está muito caro. Se a gente for comparar em relação a outros países até vizinhos, né, que a gasolina é bem mais em conta, então não dá. Lembrando que cabe aos postos de combustíveis definir o valor cobrado nas bombas. Pouco antes da greve, houve um aumento de cerca de 50 centavos no litro da gasolina comum aqui no DF. Eu acredito que o percentual imposto, né? Eles deveriam baixar um pouco o valor ou então retirar algum imposto, como fizeram com o diesel. Com o diesel, os caminhoneiros, né, conseguiram. Agora nós que somos motociclistas ou às vezes até mesmo motorista que faz entrega de carro, o alto custo, eu mesmo dentro da minha empresa, eu estou tendo que reincidir contratos onde é que eu tenho que fazer entrega de carro para poder fazer de moto. Segundo a ANP, o preço médio do litro da gasolina no país, antes da crise, era de R$ 4,25. No DF, era de R$ 4,24. Durante a crise, passou para R$ 4,84. E agora tem posto vendendo a R$ 4,19 na IPTG. Em outros pontos da cidade, tem posto praticando o valor de R$ 4,17 o litro da gasolina. Diante da situação, restam duas opções para o brasiliense. A primeira é rodar em busca de uma promoção no posto de gasolina. A segunda é recorrer ao transporte público, que no caso do metrô acaba não atendendo o DF inteiro. Diante disso, as pessoas estão recorrendo aí a meios alternativos de transporte. Elas estão indo a pé ou de bicicleta.
eu andando de bicicleta e metrô, com certeza eu chegaria muito mais rápido e economizaria bastante do que se eu fosse de carro. Não está compensando andar de carro, né? O valor da gasolina está muito alto e o transporte público está sendo a melhor opção para poder resolver qualquer coisa e deixar o carro em casa, vai ser o jeito. A promessa do governo é de que em 2019 haja extensão das linhas do metrô. Atualmente, o sistema conta com 24 estações e não atende cidades como Asa Norte, Paranoá e Varjão. Para a gente que mora em Águas Claras, é que o comércio é bom e a gente até consegue resolver muita coisa a pé. Agora, eu não sei como é que fica o resto da realidade do Distrito Federal, né? Para o trabalho, eu que trabalho fora de Águas Claras, eu não tenho outra opção. Ou eu tenho que usar o transporte público que não é bom, ou então eu tenho que usar o carro e a gasolina é cara. Atenção, hein? Começou ontem o pagamento dos recursos do Fundo PIS/PASEP para quem tem a partir de 57 anos. Tem direito a esse dinheiro os trabalhadores de organizações públicas e privadas que contribuíram para o PIS ou para o PASEP até 4 de outubro de 1988 e que não tenham resgatado todo o saldo. A Caixa Econômica Federal é responsável pelo pagamento dos recursos do PIS, o que corresponde a cerca de 80% do total. E o Banco do Brasil é responsável pelo pagamento dos recursos do PASEP, cerca de 20%. Os beneficiários poderão sacar o dinheiro diretamente nas agências até o dia 29 de junho, uma sexta-feira. Depois, os pagamentos ficarão suspensos até o dia 7 de agosto. A partir de 8 de agosto, recebem o dinheiro em conta os correntistas de todas as idades da Caixa e do Banco do Brasil, no total de 5 bilhões de reais. E da redação, o jornalista Marcos Roberto com alguns destaques do dia. Pois é, Catiúcia, hoje, lutando pela vida, a Câmara Legislativa do Distrito Federal vai realizar uma audiência pública em valorização da vida e contra o suicídio. A Secretaria de Saúde do Distrito Federal registra que, a cada ano, o número de suicídios na capital do país aumenta. E mudando de assunto, os brasilienses estão surpreendidos com a queda da temperatura antes mesmo da chegada do inverno. Hoje foram registradas temperaturas abaixo dos 10 graus durante a madrugada. E uma notícia boa para os brasilienses que pediram a emissão da nota fiscal durante as suas compras é que o programa Nota Legal já está aceitando os pedidos de transferência para as contas bancárias. O governo promete fazer os depósitos até agosto. É com você, Catiúcia. Obrigada, Marcos. No próximo bloco, nosso comentarista de língua portuguesa, professor Diego Amorim, vai falar com a gente sobre metáforas. Daqui a pouco. Você conhece bem as figuras de linguagem? Metáfora é uma das que a gente usa muito no dia a dia e ela dá um sentido figurado às nossas frases, substituindo uma coisa por outra. Hoje vamos falar dela e do uso de jargões de futebol nessas expressões do nosso cotidiano. Até quem não entende de esporte já usou. O professor Diego Amorim está de volta com a gente ao vivo aqui no estúdio e vai falar um pouco sobre isso. Boa tarde, Diego. Boa tarde, tudo bem? Chutar na trave, pisar na bola. Quando a gente não está falando de futebol, a gente está fazendo uma metáfora, certo? Fazendo metáfora. Metáfora, na verdade, para a gente entender bem tranquilamente, é uma comparação que a gente faz com alguma coisa, algo fora do sentido real. Então, chutar na trave, você não vai lá na trave e chuta. Na verdade, então, chutar na trave é quase você acertou aquilo que você estava se propondo. Pisar na bola é você vacilar com alguém. Você pode falar, por exemplo, a gente usa muitos jargões de futebol na nossa vida, né? A gente está meio triste, você fala, o que é? Você está com a bola murcha? Então, o jargão do futebol está muito presente na nossa vida, não é só o futebol em si. Vice-versa também, às vezes eles usam no futebol algumas linguagens que a gente usa na nossa vida, como o jogador hoje não está bem, beleza, ótimo. Aí ele fala assim, tá tristinho, ele não tá triste jogando bola, esse triste aí é que ele não está fazendo um bom trabalho. Então, você acaba usando a linguagem que a gente usa normalmente na vida dentro do futebol e a do futebol dentro da vida. Perfeitamente normal, aceitável. Numa redação é que não se deve usar muito, a não ser que seja uma coisa muito comum, que o leitor, quase todos os leitores vão entender. Porque se você usar um jargão do tipo, fui colocado para escanteio, e o leitor não conseguir entender isso, significa dizer que a sua comunicação foi falha. E a comunicação é tudo, né? Em relação, por exemplo, às metáforas no futebol, a gente também sabe que eles usam metáforas, por exemplo, bélicas.
Além de usar as metáforas do dia a dia, eu queria que você desse alguns exemplos. Por exemplo, artilheiro. Olha, a gente chama o cara que faz mais gol de artilheiro, que é aquele cara da artilharia, né? Que é o que dá mais tiro, é o que é responsável por abater, né? A gente pode usar, por exemplo, a gente usa... Eu estava muito acostumado isso na Copa passada, hoje eles estão falando menos, a tal da arena. Né? A arena, o campo de futebol virou arena. Arena Pantanal, parece uma coisa de luta, os gladiadores vão estar lá dentro, eles falavam muito isso para dizer que era uma luta, uma briga, e eles colocaram muito com esse advento de MMA, de UFC, essas coisas, esse advento de luta caiu dentro do futebol. E aí eles começaram a usar. Hoje mesmo eu estava assistindo a um jogo, que o correto é assistir a um jogo. Cuidado, eu vou assistir ao jogo lá no boteco. Vai não, você não vai ajudar o jogo. Você vai assistir ao jogo. Então repara, eu estava assistindo ao jogo hoje e o cara falou exatamente isso. Ele falou assim, olha, na Arena Pantanal esse jogador estava lá guerreando. Então ele não fez a alusão naquele jogo, ele fez alusão ao jogo aqui na Copa do Brasil. Ou seja, ainda assim se misturam, né, algumas áreas do conhecimento dentro do mesmo futebol, ou vice-versa também acontece. Você falou dessa questão de, na redação, evitar um pouco essas figuras de linguagem. Você acha que, por exemplo, outras figuras, como a ironia, se a gente usa isso num texto, isso é ruim? Na verdade, é uma redação técnica que a gente fala para concurso ou vestibular, é bom evitar quase todos. Porque o que é uma figura de linguagem? Figura de linguagem nada mais é do que você torcer a linguagem, trazer o que era objetivo para aquilo que é menos objetivo. Isso, claro, engrandece o seu texto, mas quando ele é facilmente percebido ou habilmente utilizado. O problema é que, hoje em dia, você usar uma ironia num texto técnico, você pode comprometer o seu texto. E aí a gente não aconselha, a não ser que a ironia seja bastante boa. Por exemplo, falar assim, olha, eu já fui jogador de futebol. Quando você olha o meu tamanho, nunca fui jogador de futebol, muito menos maratonista, né? Você pode ter sido. Pegar o gancho. Não, eu não. Mas dependendo do jeito que eu falo, se eu falar sério, já fui jogador de futebol. Não tem ironia. Eu já fui jogador de futebol. Todo mundo acha que é sacanagem. Você chegar na sua casa, olha, o comentarista lá do Fala DF é magrinho, magrinho. Só de você repetir isso, você está sendo irônico. Em relação a outras figuras de linguagem, que outras a gente pode apontar como exemplos que a gente deve ou não usar, por exemplo, numa prova? Que a gente usa muito no dia a dia. Vou fugir um pouco do script aí. Por exemplo, a metonímia é muito legal no dia a dia. Você fala assim, você pode me arrumar um copo d'água? Hoje, no começo, a gente falou disso. Ninguém arruma um copo de água. Você arruma um copo com água. Mas a vida ia ser muito chata você falando corretamente tudo. Aí a pessoa fala, você não prefere um copo de água com água? Na verdade, o nome disso é metonímia. A gente usa isso direto. Eu não compro uma Gillette, né? Eu deveria comprar uma lâmina de barbear. Mas a gente fala Gillette, que é o nome da marca. Então a gente usa a marca pelo produto, ou às vezes a gente usa, por exemplo, com o suor do trabalho, que eu trago pão para dentro de casa. Ninguém vai à padaria e fala 10 pães e um leite, né? Ninguém faz isso. Então, repara, o suor está pelo trabalho, o pão aí está pelo sustento. A gente usa metonímias, que é uma espécie de metáfora também. E tem também a personificação, que é um pouco parecida com isso, ou não? Tinha um nome esquisito, antigamente chamava prosopopeia. E a personificação nada mais é do que tornar, ou dar características humanas, dar características de pessoas a seres ou a objetos. Por exemplo, aquela fábula, a cigarra e a formiga. Quando a gente fala que a cigarra cantava enquanto a formiga trabalhava, o que eu estou usando é personificando a cigarra e personificando a formiga também. Então a personificação no mundo, por exemplo, do futebol. A gente fala assim, o time, a gente coloca assim, o time ou a seleção inteira está com a energia baixa. Quando a gente fala isso, a gente fala assim, por exemplo, que a energia do time está baixa, a gente está usando metonímia. Mas quando a gente vai usar personificação, você fala assim, olha, o Brasil inteiro ficou preocupado. Não foi o Brasil que ficou preocupado. A gente pegou o país e personificou o país como se ele tivesse ficado preocupado. Isso cai bastante, por exemplo, em prova e também na redação deve-se evitar, porque senão a pessoa confunde um pouco. Isso não tem a ver, então, com aquilo de eu li Machado de Assis? Não, essa é a metonímia. Quando você fala li Machado de Assis, você está pegando uma palavra usada no sentido de outra, estão unidas pelo sentido. Quando você fala tomei uma lata de refrigerante, você não tomou a lata, não é verdade? Metonímia é você usar uma palavra no lugar de outra, que são ligadas pelo sentido. Um dia eu entrei num táxi e o rapaz falou assim, lá na sua casa a panela é gorda, né? Eu entendi panela gorda como se eu como muito, mas é porque panela e comida tem alguma coisa a ver. Então tem que ter alguma coisa a ver as palavras para dar a ideia de metonímia.
Entendi. Agora, falando de palavras difíceis, como prosopopeia, tem a catacrese. O que é isso, pelo amor de Deus? Catacrese é um palavrão que você pode usar no meio da rua, você pode xingar a pessoa, tô brincando. Catacrese, na verdade, é o nome que se dá à metáfora, quando ela é tão usada, que o nome original ou não se tem, ou a gente não lembra. Por exemplo, dente de alho. Dente de alho, você não sabe o nome do dente de alho. É dente de alho. A cabeça do alho, aquilo que você compra inteiro, é o quê? Cabeça de alho. Cabeça de alho. Não tem outro nome. Asa da xícara. Outro dia eu falei asa da xícara numa sala de aula e a menina falou, professor, mas a asa da xícara é uma alça. Gente, a asa fica do lado. Se fosse alça, você tomava café assim, ó. E você não toma café assim. Não é alça, é asa mesmo. Aceita. O nome, não existe outro. Por exemplo, o bico do bule. É uma catacrese. Pé da mesa. Não tem jeito. As costas da cadeira. Você chama aquilo lá de espaldar? Ninguém chama. O nome é espaldar. Porque vem do espanhol, né? De espaldas, né? Agora, ninguém chama de espaldar, a gente chama de as costas da cadeira. Encosta aí nas costas da cadeira. Então, é uma catacrese, aquilo que já está arraigado, já está preso na nossa língua, de tal forma que você não usa outra porque você não sabe ou não tem. Você falou, então, que a gente às vezes tem que evitar figuras de linguagem, mas, por exemplo, a catacrese numa prova, numa redação, a gente pode usar isso, não vai afetar a nota. Não, a catacrese é uma das únicas que você pode usar, porque tem outras figuras que a gente chama figuras de sintaxe, que você também pode usar, mas a catacrese nessas de sentido é uma das poucas que você pode usar, porque usando a catacrese, todo mundo conhece aquela. Só que a catacrese que você vai usar, ela é difícil cair numa prova de concurso ou de vestibular para você poder usar essas, porque são coisas do dia a dia. Na verdade, é aquele cotidiano que a gente tem, que de tanto falar, aquilo fica preso na nossa linguagem, na nossa cultura. Muito obrigada por tantas informações, professor Diego. Hoje foi bom. A gente se vê, então, quinta-feira. Ele voltou, a gente se vê quinta-feira. Nós queremos ver a sua história aqui. Não tem que ser só reclamações, você pode mostrar assuntos variados, como campanhas solidárias, campeonatos de dança, cuidados com a escola ou qualquer assunto que desperte interesse da sua comunidade e também seja exemplo para outras. Veja como fazer sua parte. Olá, agora que você já sabe que pode nos mandar uma matéria sobre qualquer assunto relevante para a sua comunidade, nós vamos mostrar como fazer para reunir um material de qualidade para nos apresentar. Se você vai filmar com o seu celular, lembre-se de usar a melhor resolução do aparelho e sempre a câmera da parte de trás. A maioria dos celulares hoje filmam em Full HD 1920 por 1080 e isso é ideal para a TV. E mais uma dica, lembre-se de colocar o aparelho no modo avião. Se você vai, por exemplo, falar das más condições de um parquinho de diversão, procure primeiro filmar em plano aberto o local por inteiro. Depois, faça imagens mais próximas, sem usar o zoom do celular, porque isso diminui a resolução das imagens. Neste caso, apenas se aproxime da imagem para que possa filmar os detalhes de cada brinquedo que apresenta defeitos, ferrugens, etc. Depois de filmar tudo que achar interessante, você pode gravar entrevistas com pessoas da comunidade que utilizam esse espaço, reclamando, dando sugestões e até elogiando se for o caso. Se também tiver vontade de aparecer na matéria, chamamos isso de passagem. A passagem é quando o repórter aparece na imagem, dando algumas informações relevantes que por acaso não tenha em imagens ou em entrevistas. Neste caso, sugerimos que peça a ajuda de alguém que possa filmar a sua passagem. Como o celular capta o áudio de forma ambiental, outra sugestão é que fique a no máximo 1,5 metros de distância da câmera do celular. Assim, o áudio será captado com mais qualidade. Quando tiver tudo isso gravado, pode baixar tudo no seu computador e nos enviar por e-mail. Nós faremos uma edição e colocaremos no ar. No e-mail, lembre-se de nos dar todas as informações referentes a nomes, sobrenomes dos participantes da matéria, como também profissão ou função. Isso será utilizado para darmos os devidos créditos. E para finalizar, use sempre o aparelho na horizontal. Um bom trabalho! Esta edição chegou ao fim. Obrigada pela sua companhia. Eu te espero aqui na TV União, canal 11.1, amanhã às 13h30, ao vivo, com mais um Fala DF, que pode ser feito por você. Mande a sua colaboração. Se quiser rever as matérias e entrevistas, estamos no YouTube. Acompanhe também nossas redes sociais. O Facebook é o Fala DF e o Instagram é o @FalaDF. Vamos fazer este jornal juntos. Até amanhã.